gente, boa noite. Meu nome é Tassiana, eu sou aqui do canal Tenha Medo TV. Peço para vocês não se esquecerem de deixar o like, se não for inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Me siga em minhas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E vamos ao assunto. Em todas as lendas e mitos, sempre há um fator real: a mente humana. A nossa mente é um computador mais antigo que se tem conhecimento. E nos rincões mais profundos da psique humana estão as mais aterradoras descobertas. Descobertas como lobisomens, seres que acabaram fazendo parte do nosso dia a dia, levando a mente humana a visitar seus setores mais desconhecidos. Criaturas de carne e osso, com olfato apurado, supervisão e uma força descomunal. E é essa junção de curiosos elementos que atraiu a indústria cinematográfica, dando vida a um vilão de bilheterias, porque une dois grandes mistérios: o lobo e o ser humano. Entretanto, é algo que vai bem além de uma doença mental, porque não são criações do mundo moderno, já que estiveram presentes, registrados nos documentos mais antigos da história de nosso planeta. Um de vários nomes, histórias e muitas faces. Em todas as lendas e mitos sempre há um fator real. Nosso mundo, mesmo primitivo, sempre foi conectado, e as lendas e histórias passadas, de boca em boca, revelando mistérios, segredos surpreendentes e enigmas como os dos lobisomens. Criaturas ferozes, com força descomunal, a do ser humano, com poderes mágicos e saltos a distâncias inimagináveis. Tudo isso nós sabemos graças à indústria de Hollywood. Então temos uma vaga ideia de que se trata apenas de uma lenda, certo? No entanto, pode até ser. Porém, em todas sempre há um fator real. Mas antes de seguirmos este vídeo, preciso lhe dizer que este vídeo é apenas um vídeo explicativo, pois o lobisomem muda de explicação conforme cada data, cada povo, cada lugar, porém sempre seguindo o mesmo padrão: o homem que se transforma em lobo. E que não é uma criação de um desenhista ou de um roteirista ou da indústria cinematográfica dos dias atuais. Eles estão aqui bem antes, registrados e documentados. Então, deixou de ser uma lenda inventada na atualidade, e nem sabemos se realmente se trata de uma lenda. Registrados na cultura e nos costumes de povos bem antigos, ou seja, falando de algo forte, enraizado nas antigas civilizações, aliás, até com personagens bíblicos. O começo, para resumir: uma pessoa é mordida e arranhada por um lobisomem, logo ele será também amaldiçoado. Ao chegar à lua cheia, seu corpo passa por mutações, ou seja, se transforma em um ser híbrido, metade homem, metade lobo. O que talvez alguns não sabem é que os lobisomens sempre estiveram aqui, bem antes da teoria anteriormente citada, sem que os livros, filmes e explicações científicas tivessem sido inventados.
E isso vem dos documentos mais antigos de nosso planeta. Os lobisomens têm várias variações. Não podem ser seguidos apenas por uma lua cheia ou se transformar durante a noite, contradizendo a história de que lobisomens só se transformam na lua cheia ou à noite. Vamos citar alguns exemplos. A epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh se nega a ser amante da deusa Estar, pela forma cruel como ela tratou seus ex-amantes, a tal ponto de transformar um pobre pastor de ovelhas em um lobo, sem dúvida por pura crueldade, fazendo dele inimigo de seus amigos, inimigo de suas ovelhas e inimigo de seus cães. Mas a deusa Estar não foi a única divindade a transformar homens em lobos. No livro A Metamorfose de Ofígio, um viajante chega à casa do rei de Arcádia. O rei suspeita que o viajante seja um ser divino. Então, fazendo um teste, o rei oferece ao viajante carne humana. O viajante se transforma em Zeus, pois logo percebe. Zeus imediatamente reconhece a carne como sendo humano e, furioso, transforma o rei em lobo. O interessante disso tudo é que o nome do rei é laico, sendo às vezes chamado de licão. Esse termo, assim como a licantropia, vem da mesma raiz. No grego, licos significa lobo. Por isso que alguns filmes de lobisomens são chamados de laicos, e tem essa controvérsia de que lobos é uma coisa diferente de lobisomens. A história de Zeus, a lição não acaba aí, pois Zeus transformou alguns filmes de Licão em lobos. Os lobisomens também aparecem em outras partes do mundo, como no Egito, homens com cabeça de cão, com outras referências, mas sempre a mesma descrição. E não apenas no Egito, como na África, na China, no Japão, na Rússia e Portugal, e até mesmo no Brasil. Mas em todas tem algo muito parecido. Em todas as civilizações, a transformação é uma espécie de maldição, castigo ou praga. Na maioria das vezes, um lobisomem à noite e um ser humano de dia. Mas como sabemos muito pouco sobre tal criatura, então fica a dica: toda regra tem sua exceção. Alguns podem se transformar quando bem entende, de dia, durante a semana. Outros perdem a consciência, acordando no outro dia nu e coberto de sangue. Então os filmes de Hollywood pegou todas essas informações, resumiu e colocou em filmes de entretenimento em uma só criatura. Em cada país, essas criaturas têm nomes diferentes. Em Roma, no século I, temos um soldado que se transforma em lobo. Após conjurar os astros, ficou nu na estrada e transformou-se num lobisomem. Na Bíblia, nós temos o rei Nabucodonosor, que foi castigado por Deus e se transformou num lobisomem, ficando por muito tempo nessas condições. Mas na Bíblia, tudo é chamado de loucura. Bem, antigamente havia uma patologia chamada licantropia, uma doença mental ao qual o paciente pensava ser um lobo. E aí fica bem mais fácil atribuir tudo a uma doença mental. Mas o argumento é muito fraco, pois a doença era raríssima.
e também diante de tantas evidências e relatos, fica difícil sustentar a hipótese de tal doença. Então seria muita forçação atribuir todos os lobisomens como doentes mentais. Os licantropos eram ajudados por feiticeiros na Europa e nas duas Américas, ou cuidados por curandeiros. E antigamente, os curandeiros e feiticeiros usavam plantas, ervas e sabedorias. No Brasil, há uma grande variação de lobisomens, que vão desde a seres bestiais a protetores de tribos indígenas. A Igreja Católica veio ao longo dos anos transformando essas criaturas em seres diabólicos, associando-os aos descendentes de Caim, ou simplesmente a quem faz um pacto com o demônio, ou uma possessão demoníaca. E se você fizer um pacto com o diabo, provavelmente virará um lobisomem. Alguns pesquisadores do assunto assemelharam os lobisomens aos gigantes, aos pigmeus, aos panotes, aqueles que têm orelhas grandes, aos astomes, aqueles sem boca, e aos antropófagos, aqueles canibais. Cinecefalos, homens com corpo de homem e cabeça de cão. De acordo com os pesquisadores, os cinefasolos são seres que vivem nas montanhas da Índia. Se comunicavam através dos latidos, moravam em caverna e vestiam peles de animais. Também aparecem na Idade Média, com Alexandre o Grande, quando esteve na Índia. Sua aparência era medonha, seres monstruosos com dentes afiados e às vezes canibais. Em alguns trechos da história, foram convertidos ao cristianismo. André e Bartolomeu, os dois apóstolos, encontraram um gigante de nome Abominável. Ele tinha o tamanho de 2 homens, olhos ardentes como fogo e dente em forma de presas, como a de um porco selvagem ou até mesmo de um leão. A igreja bem que tenta negar, mas há um santo com característica de lobisomem, São Christopher, ou como nós conhecemos, São Cristóvão, patrono dos viajantes e dos marinheiros. Santo poderoso que recebe prece de fiéis. O grande segredo lupino é que São Cristóvão era um cinéfalo, ou seja, um homem com cabeça de cachorro, ou seja, um lobisomem. Esse fato foi removido pela igreja, mas há algumas literaturas sobre os santos que estão na Irlanda e nas culturas celtas e na Grã-Bretanha. Os textos só sobreviveram graças a monges irlandeses que conhecem a cultura grega e a cultura celta e que não foi influenciada pelos romanos como no Ocidente. Então, há vários registros históricos de seres em lugares e épocas diferentes, sendo impossível juntar tudo num só ser, sendo que há diferentes relatos históricos de lobisomens diferentes, distintos entre si, e nem todos se enquadram como uma doença. Podemos negar que eles estiveram ou estão aqui, com forma diferente, se camuflando entre nós? E se esse assunto é uma mera lenda, por que a Igreja Católica teria tanto trabalho para apagar, desacreditar ou tratar este assunto como uma simples possessão?
Em muitos mitos e lendas, sempre há um fato real. Este é o assunto que eu trago hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês e cuidado com o lobisomem. Boa noite.